Boa noite, meninas. Boa noite, Cléo. Boa noite, Mel. Boa noite, Letícia. Sejam bem-vindas. Obrigada, Cléo. Saudades, Mel. Esmeralda, seja bem-vinda. Esperar chegar mais pessoas aí pra gente iniciar aqui o nosso bate-papo. Oi, Andressa, seja bem-vinda. Michele vai participar aqui junto comigo hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que é sobre CIPA. Vamos lá. Boa noite, Andressa. A casa tá. Olá, Marcelo. Boa noite, seja bem-vindo. Bem, até então todo mundo que tá aqui, eu acho que já me conhece. Meu nome é Clese, sou técnica de segurança da Clinicare. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, né, que é sobre CIPA, principalmente na realidade que a gente está vivendo, que é uma situação bem que ninguém se programou para isso, né? Não tem como se programar para isso. E a gente está vivendo cada dia, e principalmente a questão da segurança do trabalho, né? Hoje a segurança do trabalho nós estamos verificando o quanto que é importante a segurança do trabalho, o quanto que é importante o EPI. Nessa altura do campeonato você vê que a máscara de segurança que está fazendo uma diferença muito grande. É um momento muito importante para nós que somos da área, principalmente para poder orientar as pessoas, né? E te aguardar chegar mais pessoas aí pra gente começar. Cleo, muito interessante. Todo mundo hoje agora sabe o que é um EPI, né? Todo mundo hoje, o mundo inteiro sabe o que é um EPI. E isso é interessante, porque quando se fala em segurança do trabalho, no geral, o que vem na nossa cabeça é EPI. Antes ninguém nem só sabia o que era o EPI, mas não a importância do que realmente é o EPI. Manda aí de novo, Michele, que eu não tô te... Eu te aceitei aqui, mas deu como que você recusou. Lourenço, seja bem-vindo. Lourenço, seja bem-vindo. Aqui não está aparecendo. Aceitei aqui, Michele. Aguardando a Michele. Agora sim. É, Oi, Michele, tudo bom? boa noite, tudo bem? E você? Tá bonita, hein? Boa noite. Muito obrigada. Vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio tá bom? Deixa eu botar fone de ouvido não, né? Eu estou ouvindo bem. Estão me E ouvindo vocês bem? estão me ouvindo bem? Deixa eu chegar mais perto para a luz. Vai dando ok aí se vocês estão me ouvindo. Se precisa que eu bote o fone. Obrigada. André também, seja bem-vindo.
Oi, Mari. Oi, André. Oi, todo mundo. Então, Então, vamos. Fala, André, beleza? E aí, Mari? Fugiu, né? Tá bom para Clésia. Tá bom. Clésia, deixa eu te falar, enquanto o pessoal vai entrando, e aí a gente vai falar hoje sobre CIPA, esse assunto sim, que você estava falando estava bem legal sobre a importância da segurança do trabalho em tempos de Covid. Eu acho que vale exatamente. uma live específica sobre esse assunto que nunca foi tão bem importante, vista a importância do pessoal da segurança do trabalho. Eu acho que nunca se falaram tanto em máscara, em EPI. É verdade, como você tem falado agora, né? E você vê que assim, é o mundo inteiro, né? É um assunto, é uma informação que alcançou todos os continentes, né? Porque essa situação que nós vivemos hoje do Covid-19, ela afeta o mundo inteiro, não especificamente um local. E a gente que é da área de segurança do trabalho, né? Tanto batemos a cabeça com essa questão de EPI. Claro que tudo que acontece tem um lado positivo, né? Então, esse lado que está levando a parte do EPI, a importância do uso correto, está sendo bem importante para a nossa área e é fundamental, sim. Engraçado que na segurança do trabalho, quando a gente estuda, né? Lá no curso técnico de segurança, no curso de engenharia de segurança do trabalho, quando a gente vai estudar e aprender sobre medidas de proteção, o EPI é o último fator de segurança que a gente coloca no indivíduo, no trabalhador. Primeiro a gente pensa nas medidas de engenharia, nas proteções coletivas, depois nas medidas administrativas de colocar esse indivíduo em tempo reduzido na exposição e, por último, é o EPI. E como as coisas mudam, né? E hoje em dia não tem como você tirar o vírus né? Não tem Não uma tem, medida de engenharia que você possa fazer, não tem uma proteção coletiva que você possa. A única proteção coletiva é a gente ficar em casa, né? é E, verdade. e o EPI tem sido o método mais eficaz no caso do corona, né? De colocar, de botar esse trabalhador em menos exposição possível. E aí, até sobre CA, eu escutei hoje no repórter falando sobre CA. Eu falei, gente, se fosse outros tempos, ninguém nunca nem ia falar: o que é CA? Não, Eu ia ninguém ia saber o saber. certificado de aprovação do EPI. Exatamente. Então, esse lado é bacana, né? E a gente que é da área poder passar as orientações, e principalmente quando esse assunto, que é um dos assuntos que a galera da CIPA, né, mais leva na empresa, fica. Hoje, eu acredito que fica mais fácil de chegar num funcionário e falar: Ó, você tem que usar máscara, porque antes era uma dificuldade tremenda. Então, agora o pessoal está vendo o quanto que é importante o uso do EPI. Estão até fazendo EPI, né? Estou vendo aí que estão até fazendo EPI, fazendo máscara, fazendo as Né? variáveis, aquelas viseiras, né? E assim, só para a galera que está entrando, e o pessoal, né, pode ser que não seja da segurança, o CA, que é o certificado de aprovação que a gente tanto fala no meio da segurança, é o número expedido pelo Ministério do Trabalho. Hoje em dia está até uma briga de quem vai controlar isso, se é o Ministério do Trabalho, se é o Anvisa, se é o INEA, quem que vai controlar, mas é um número que consta lá no equipamento de proteção individual e que aquele número remete a uma segurança. Exemplo, se você usa um protetor auricular, esse protetor auricular ele tem um número do CA lá, 1234, por exemplo. Esse 1234, daquele modelo, daquele EPI, daquela marca, ele vai atenuar tantos decibéis. E isso é importante para a gente assegurar na hora que a gente está fazendo a avaliação, de ter a certeza que aqueles decibéis vão ser o suficiente para deixar o trabalhador fora da zona de perigo, do risco, que a gente chama de limite de ação, limite de tolerância. Então, assim, por isso que a gente fala tanto de EPI, por isso que a gente fala tanto de CA, que lá na higiene ocupacional da segurança do trabalho, quando a gente vai fazer as medidas de proteção,
esse número, esse referencial nosso, ele é importante para saber. Então, uma máscara, uma PFF1, ela vai dizer o quanto que aquilo é seguro. Então, hoje a máscara que a gente usa, a máscara caseira, feita em casa mesmo, ela não tem esse selo de aprovação, mas ela protege o trabalhador. Então, são dados importantes que a gente, hoje em dia, leva em consideração em época de corona, até para o pessoal da CIPA, né? Que está numa missão aí, o pessoal da CIPA, já entrando no assunto da CIPA, o pessoal da CIPA que foi eleito, ou foi votado, ou foi indicado, está com uma missão de corona aí, uma missão dupla, né? Com certeza. Com certeza, e é algo muito novo, né? Porque é algo novo para todo mundo. Todo mundo. E quando a gente entra na área de segurança do trabalho, e principalmente na questão da CIPA, a gente vê a importância que é, neste momento, ter funcionários na empresa. Né? E o bom é que a CIPA, que a gente vai falar hoje, proporciona isso. Né? Um pessoal é treinado, passa por um treinamento, e ele tem um ensinamento mais técnico, mais voltado para a questão técnica. Porque, assim, quando se fala de máscara, eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas, né, até aqui mesmo onde eu moro, usando as máscaras, e a maioria deles, assim, pelo que eu analisei, que a gente, como técnica de segurança, a gente fica com esse instinto em todo lugar, né, fica analisando. Pelo que eu analisei, muitos deles estavam apenas a máscara. A máscara estava abaixo do nariz, aqui estava frouxo, então, a vontade de parar usando da forma errada, mas vão achar que eu sou uma louca, então eu deixei passar. Mas então é importante ter essas pessoas instruídas justamente para que essas pessoas entendam da forma correta, que não apenas cortar aquele determinado EPI, mas sim usar para o fim daquele EPI, que é proteger do risco. Então, falando um pouquinho da CIPA, já entrando no assunto da CIPA, o pessoal que teve essa missão aí, eu trouxe alguns assuntos e vocês estão me dando time aí, se é isso que vocês querem saber. Eu trouxe algumas informações básicas do que todo mundo sempre me pergunta nas empresas, como que faz a CIPA, como que forma, e trouxe algumas coisas sobre a atualidade em relação à medida provisória, a 927. Então, assim, se vocês estão alguma dúvida, vai colocando aí que a Clésia vai vendo, eu vou lendo, estou sem óculos, mas vou tentar ler. E aí a gente vai fazer esse papo aí. Então, vamos começar pelos assuntos da atualidade, e aí a gente vai, né, de trás para frente. Em relação à questão da medida provisória, e essa 927 que está todo mundo falando, sobre redução de trabalho, redução de jornada, teletrabalho, e a questão da CIPA. Então, eu vejo assim, a gente hoje com dois cenários bem definidos em relação à participação da CIPA nas empresas. Existe aquela CIPA que está todo mundo de home office, então a empresa está de home office, poucas pessoas estão lá trabalhando, a jornada foi reduzida, então a CIPA, tipo, cara, o que eu vou fazer? Então, existe esse cenário em algumas empresas, e existe aquele cenário que a empresa não parou, e não existe o Covid. O Covid é só uma outra situação que eles têm que administrar. Então, existe, assim, esses dois universos hoje, esses dois cenários bem claros, e as dúvidas são distintas. Então, e aí a gente vai conversando, mas, assim, é o que as pessoas me perguntam, né? O que hoje a gente tem visto de, como é que eu faço se eu estou de home office? Então, vamos para aquele primeiro cenário, que é a CIPA, que a empresa está toda de home office. Então, a própria medida provisória, ela assegura que a CIPA pode continuar. Então, não é tipo, estou de home office, então não sou da CIPA. Não existe essa prerrogativa. Então, se você está da CIPA e a CIPA não foi destituída, bora trabalhar. Então, existem várias ações, corona, mosquito, inspeções, várias posturas no trabalho, vários itens que a gente pode abordar mesmo vocês estando na CIPA de home office. Então, para aquela galera que está na CIPA de home office, tem trabalho sim. Tem bastante trabalho. A gente já falou aqui do EPI, né, da máscara, e é o que a Cléia falou. Às vezes o pessoal coloca a máscara, mesmo essa máscara caseira, coloca de qualquer jeito. Então, mesmo essa máscara caseira, ela tem o jeito certo de colocar, ela tem um procedimento, não é para tirar pelo nariz, não é para usar no queixo nem no olho.
Enfim, isso é uma ação da CIPA, não só da segurança do trabalho. Então, a CIPA é um braço da empresa, é uma comissão interna de prevenção de acidentes que a empresa estabelece de acordo com o número de funcionários e do grau de risco e ela institui. É um organismo dentro da empresa vivo. Então, é um braço da empresa para atuar. Então, não é só para ter estabilidade ou não. Então, nesse sentido, tem muita ação. Não sei se tem alguém da CIPA aí ou se alguém pode dar uma ideia, mas eu dei a ideia da máscara. Mas, assim, teve uma live que a gente fez sobre ergonomia em home office. Teve um pessoal também que já falou sobre as crianças em casa. Então, como que faz criança em casa? Tem muita coisa que a CIPA pode fazer em época de corona, mesmo home office. Sim, E aí... Fala, Cléber. Pode me interromper, porque eu vou falar até morrer. não, pode concluir o teu raciocínio, depois eu falo. Então, aí o que acontece com essas CIPAs de home office? Quando a CIPA é instituída, ela tem um cronograma, ela tem um plano de ação que ela tem que seguir e ali ela tem umas tarefas básicas na vida normal. Quando é vida normal, ela vai fazer inspeção de trabalho, ela vai pegar aquela ata do mês passado e ver o que aconteceu e bota para o próximo mês. É assim que funciona uma CIPA em épocas normais. Em épocas de corona, a gente tem que se reinventar como todo mundo. Então, a sugestão é que vocês, pessoal da CIPA, façam uma reunião, que pode ser em videoconferência, não existe problema nenhum, existe aplicativos hoje em dia que coloca todo mundo na mesma tela. Inclusive, a gente já fez, né, Clédia? A gente já fez reuniões e coloca todo mundo na tela e vê o que dá. Então, minha dica é que vocês se organizem e estabeleçam um cronograma, um plano de ação, uma distribuição de tarefas, onde a gente possa estabelecer coisas mais atuais. Vamos falar sobre corona, vamos fazer um vídeo para passar para os funcionários, um áudio, vou filmar alguém colocando uma máscara, ensinando como é que faz. Enfim, vamos falar de ergonomia, eu estou em casa, eu tenho que olhar. Vários assuntos que a gente pode abordar e vocês podem se organizando e falando, enfim. A gente precisa se reinventar e a CIPA não está diferente disso. Ela tem que perpetuar, continuar até se tudo passar. Sim, sim, com certeza, Michele. E esse momento, então, o papel da CIPA é fundamental, né? Eu tenho uma situação de um colega que trabalha no hospital e eles têm a CIPA ativa e tudo mais, e estavam recebendo muita reclamação do pessoal que trabalha do pessoal que fica no refeitório, porque estavam todos muito juntos e tudo mais, por conta do contato. E o próprio pessoal da CIPA, pessoas que vão no mercado e tudo mais, viu que no mercado tem aquela forma de delimitar, né, nas filas. Não sei se vocês já perceberam isso. E implantaram isso dentro da empresa. Algo simples, teoricamente, mas que deu uma melhorada nessa reclamação, né, nessa exposição. As pessoas não vão ficar tão coladas ali na fila na hora de pegar o alimento na bandeja. Então, isso foi uma ideia que surgiu da galera da CIPA. O pessoal lá de cima, com certeza, com muita informação na cabeça, não conseguiu chegar a essa conclusão, e a galera da CIPA que está no dia a dia, que está vivenciando, e que vê o que acontece de fato em todos os cantos da empresa, teve essa ideia, e essa ideia meio que resolveu assim, minimizou, né, esse contato direto que eles estavam tendo antes na fila, né, copiou uma ideia legal para o hospital. Então, assim, realmente é bem importante a atuação da CIPA nesse momento. Então, aproveitando esse assunto, esse exemplo que você deu, para aquele pessoal da CIPA que está trabalhando, exemplo, o pessoal de hospital está trabalhando, nada mudou. O pessoal de supermercado, nada mudou, está trabalhando pra caramba, inclusive. E aí, como é que a gente faz? Eu acho que a dica do pessoal do home office é a mesma dica para o pessoal que está trabalhando direto agora. Não existe problema nenhum, nem jurídico, nem trabalhista, de você mudar o conteúdo do plano de ação, né? Eu tinha que falar esse mês sobre trabalho em altura, exemplo, né? Um supermercado, uma rede de varejo, estava lá no cronograma trabalho em altura. E aí, esse mês vai ser coronavírus.
E não existe problema nenhum. E outro assunto, outra coisa também que é legal do pessoal é isso que a Clésia falou. Aproveitar essas observações em época de corona para implantar na empresa. Então, exemplo, o pessoal de manter a distância. Esses dias eu fui no supermercado e aí tinha uma moça, antes da pessoa, né, do cliente entrar, ela higienizava o carrinho. Então, assim, foi uma ação que antes a gente não via. Eu, pelo menos, não me lembro de ninguém higienizando carrinho antes da corona. E, com certeza, isso foi uma ação pós-corona. Então, ninguém melhor do que o trabalhador, nesse momento, de ver o que é melhor no processo dele. E ele, normalmente, o trabalhador normal, ele não chega no diretor da empresa e fala: ei, vamos higienizar o carrinho. Ele não faz isso. Então, a CIPA é esse meio do caminho, é esse meio termo, é essa ponte, é esse elo que vai pegar essas ideias e vai ver se é viável ou não. Com certeza já tiveram outras ideias que não foram viáveis. E aí a CIPA vai, como a CIPA é constituída por trabalhadores daquela empresa, ela vai, de fato, saber o processo produtivo e saber se vale ou não implantar. Botar esse higienizar carrinho não vale a pena. Ninguém ou não. Enfim, ninguém melhor do que o próprio trabalhador dentro da zona dele de trabalho para ver se essas medidas são factíveis ou não e levar lá para o empregador. Porque, como a gente falou, né, a CIPA é um organismo vivo dentro da empresa que liga os representantes do empregado e do empregador. E aí, se a galera quiser saber um pouquinho mais, eu vou falando enquanto vocês vão comentando, eu não vou conseguir ler, mas aí eu vou comentando e aí você vai me dando feedback aí. Como que funciona a CIPA, para a galera que está aí, que, enfim, ela é regida por representantes do empregado e do empregador. Então, o que é isso? Quer dizer que a empresa pega e elege algumas pessoas e as outras se candidatam e são eleitas por voto secreto. Então, existe um processo. Esse processo, por exemplo, a CIPA está em vigor, hoje nós estamos em abril. Digamos que a CIPA acabe em julho. Então, antes da CIPA acabar, vai ser formada uma nova comissão e essa nova comissão ela vai fazer esse processo eleitoral. E como que é feito esse processo eleitoral? Quantas pessoas vão fazer parte dessa CIPA? Depende. Depende do número de funcionários e depende do grau de risco. Eu fiz uma colinha aqui, mas vai ficar de cabeça para baixo. Não sei se vale dizer, mas não acho que não vai. Vocês vão ver ao contrário. Depois que eu fiz, que eu botei no vídeo, eu falei, meu Deus, vai ficar ao contrário. Mas, basicamente, eu peguei um exemplo de uma CIPA de funcionários de 30 a 50 funcionários, uma empresa do grau de risco que remete ao C1, e aí essa CIPA vai ser composta de um suplente e um efetivo do empregador e um suplente e um efetivo do empregado. Michele, o que isso quer dizer? Já está ficando esse papo chato pra caramba. Basta saber que a CIPA vai sempre ser par. Se o empregado escolheu duas pessoas, se o empregador escolheu duas pessoas, os empregados vão eleger duas pessoas e vice-versa. Então, sempre vai ser par. Se a minha CIPA tem que ter 6 pessoas, 3 o empregador vai definir e 3 eles vão ser eleitos. E a estabilidade? Só tem estabilidade quem for eleito. Então, vai ter uma votação, quem tiver mais votos vai ser o vice-presidente e os outros membros suplentes. E aí vai ser feita a CIPA, e aí vai ter o presidente, que é o indicado pelo empregador, e o vice-presidente, que foi eleito por voto. E assim eles vão trabalhar na CIPA. Deu para entender? Ficou muito confuso? Eu falei demais. Porque eu acho que desenhando eu acho que ficava melhor, mas... Michele, tem uma pergunta aqui, na realidade, o Marcelo, ele está perguntando, criar DDS com os cuidados sobre a Covid-19, se acha válido? Ele colocou esse comentário aqui. Criar o DDS, eu acho super válido, mas assim, é preciso a gente saber qual o cenário que a gente está falando. Se for um cenário de uma empresa que está funcionando, nada mudou,
ele vai, o pessoal da segurança do trabalho, o pessoal da operação, o pessoal da frente de trabalho vai conseguir aplicar esse DDS. DDS é o diálogo diário de segurança, algumas empresas chamam DDS, outra TDT, e por aí. É um diálogo que todo dia alguém fala sobre algum item ligado à saúde dos trabalhadores, à saúde ou segurança. E aí, normalmente, ou é o técnico de segurança ou alguém encarregado, alguém da frente de trabalho. Então, se a empresa não está funcionando, perfeito. Eu acho que esse é o momento de falar de corona, inclusive no DDS. Se a empresa não está funcionando, está de home office, aí o pessoal tem que se reinventar. Aí a minha dica é fazer esse DDS não um diálogo diário, mas um diálogo semanal, um diálogo de tempos em tempos, e aí esse diálogo vai ser feito ou por WhatsApp do grupo, do trabalho, ou por uma videoconferência no WhatsApp, ou no Zoom, ou no Instagram, enfim. Ou um vídeo que o pessoal vai passar e vai falar, pessoal, eu estou aqui em casa, ó, eu higienizo as minhas roupas assim, eu lavo minha máscara desse jeito, enfim. Aí cada um vai ter o seu tempo, vai ter o seu assunto. O DDS ele é bem válido, só tem que cuidar de que, se for de DDS, vai ter que ser diário. E aí todo dia a gente vai ter que buscar assunto. Michele, tem uma outra pergunta aqui que eu achei super interessante. Lopes Pepe. A pergunta é a seguinte: a Covid impacta nos mapas de risco? A Covid vai impactar na elaboração dos mapas de risco? Muito boa pergunta. A inclusão do risco? Então, o que é o mapa de risco? O mapa de risco ele é uma demonstração de um cenário da empresa. Quem faz esse mapa de risco é a CIPA, é uma das atribuições da CIPA. E aí, como que é feita essa história? Eu entro no local e eu falo, eu estou numa fábrica, exemplo, tá? Eu estou numa fábrica, eu estou na área de torno. E aí eu vou olhando esse processo produtivo, o que tem de risco ali. São 5 riscos, tá? E aí eu vou olhar se tem ruído, se tem calor, se tem umidade, se tem risco de acidente, se tem risco ergonômico. E eu vou graduando esses riscos pela intensidade, com símbolos, com circunferências menores ou maiores, de acordo com a minha gradação de risco. Né? Se for muito intenso, eu vou botar um círculo grande, se for pouco impactante, eu vou botar um círculo pequeno. E eu vou dizer quantos funcionários estão expostos àquela gradação do risco e qual que é o risco. Até então, a gente estava falando de 5 riscos. O Covid entraria no risco biológico pela categoria de vírus. Então, só para a galera se situar, existe risco físico, químico, biológico e ergonômico de acidentes. São 5 riscos, tá? Então, o risco físico, ele trata de ruído, umidade, calor, vibração, radiação ionizante e não ionizante. E o risco biológico vai falar de vírus, bactérias, protozoários. Então, nessa questão aí, eu acho que vale, exemplo, no hospital, o vírus já está lá, ok? Ele já está presente com o Covid ou sem Covid, ele já está no ambiente. Mas digamos que seja um restaurante, o restaurante não está funcionando, um supermercado que tem acesso ao público. Então, esse risco mudou. Aquela área, então, de atendimento ao público, ela vai ter um risco sim a mais, que é o risco biológico. E aí, de acordo com esse risco, a gente vai ter as ações mitigadoras, a gente vai ter as medidas de controle. Quais são as medidas de controle? É o que a gente já está fazendo, higienizando, botando máscara, mantendo de afastamento. Então, é legal essa pergunta do Pedro, porque o pessoal da CIPA, para essas empresas que nada mudou, que está funcionando, pode ser que tenha agregado um novo risco, sim, que o corona seja, com certeza um fator de risco e que impacte na vida daqueles trabalhadores. Então, o que eu vou fazer? Rever esse mapa de risco, incluir esse risco, a gradação dele. Exemplo, nesse item do supermercado, voltando para a rede varejista, esse exemplo, pode ser que o pessoal lá de trás, que não tem acesso ao público, não tenha tanto risco como o pessoal da frente de caixa, o rapaz que corta o queijo. Enfim, mas de toda sorte, é preciso que a CIPA repense, cuide de atualizar o mapa de risco
e divulgar na frente de trabalho. Lembra que eu falei que assim pelo intercâmbio entre o trabalhador e o empregador e o empregado? Então, ela vai ter que fazer essa revisão e vai chegar para o patrão, lá para o empregador e falar: ei, ó, temos uma nova exposição de risco, precisamos ter medida de controle. E vai chegar para o funcionário, embora todo mundo já saiba, a gente está numa pandemia, mas é importante que a gente fale, falar assim, ó, tal, a gente está com uma exposição e essas são as medidas de controle. Michele, pegando o gancho aí do que você falou, deixa eu ver aqui. A Aldeli, deixa eu ver se o nome dela é isso mesmo, falou em relação à questão de alguns supermercados, como o Açaí, que eles estão adotando o método de aferir a temperatura dos clientes e também higienizar o carrinho, como você falou. Ela falou lá no início, e realmente é uma das medidas, né, que eles estão tomando hoje, conforme você falou. Tem uma outra pergunta aqui também, que é do Marcelo Teles. Ele pergunta, a pergunta dele é: no caso de Covid-19, que é biológico, e todos podem exportar esse vírus, tem que expandir para essas áreas? Eu acho que você até falou um pouco sobre isso também na sua resposta. É assim, o vírus, ele está no ambiente. E ele pode ser carregado por qualquer pessoa. Então, qual que é o problema do Covid, em específico, né? Que a gente está falando do coronavírus. Eu posso estar infectada e não saber. E expor o rapaz que trabalha comigo, ou uma outra pessoa, a esse vírus. Então, o que a gente faz com essa informação? Aí a Adele já até falou, né? A gente pode medir a pressão, fazer várias ações. Só que existe alguns trabalhadores que, por conta da atividade fim dele, esse risco é mais inerente do que outros. Exemplo, o pessoal que trabalha, os médicos, enfermeiros, pessoal da área de saúde, eles têm uma intensidade maior de exposição ao risco do que, exemplo, o açougueiro que corta carne. Eles podem ser contaminados da mesma forma? Sim, os dois vão para casa, os dois pegam um ônibus, metrô, transporte público. Isso, o vírus está no ar. Só que as medidas de mitigação, de controle, elas vão ser diferentes dependendo da intensidade da exposição desse risco. Eu vou fazer uma analogia com o ruído. Então, se você está num ambiente mais ruidoso e você não tem como tirar aquele ruído, não tem EPI que resolva, como que você resolve quando o risco é intrínseco? Quando ele está lá, quando não tem como tirar, não tem medida de proteção, você expõe o trabalhador a menos tempo àquele risco. Então, essa medida de controle é uma medida administrativa que a gente faz por conta que a gente não pode mexer no risco. Então, é baseado nisso que as pessoas... Exemplo, o pessoal do coveiro, que está no cemitério. Vocês já viram como eles estão agora fazendo os enterros? Parece aquela roupa de... Esqueci o nome daquela branca. Como é que chama? Roupa de astronauta. Tyvek? Então, parece um astronauta, mas usa aquele macacão Tyvek que ele cobre tudo, cobre luva, cobre, enfim. Ele fazia isso antes? Não. Ele está fazendo isso porque ele está com muita exposição ao vírus. O motorista de ônibus pode usar macacão Tyvek? Não faz sentido. Então, não sei se eu respondi a pergunta do Marcelo, mas são ações que a gente faz de acordo com a intensidade do risco e a exposição do trabalhador. Então, o pessoal da segurança do trabalho, junto com o pessoal da CIPA, é que vai olhar, vai ver o pessoal que está lá na frente do trabalho, ou esse pessoal que está aqui no caixa. Uma coisa legal que eu vi também numa rede de supermercado, eles botaram um acrílico na frente, entre o rapaz do caixa e o cliente que estava passando. Isso é uma barreira física que a gente faz, é uma proteção coletiva que a gente faz para ajudar naquele universo de atenuação de propagação do risco. Mas sim, o corona está aí por quanto é lugar. Muito bem, Michele. Tem uma outra pergunta aqui da Cleo. A pergunta dela é:
Esse funcionário que está higienizando o carrinho está exposto ao risco biológico? Sim, no momento, todos nós estamos expostos ao coronavírus, que é um vírus por uma ocasião de pandemia. Então, a gente precisa entender que numa pandemia é diferente de um cenário real, que o funcionário não precisaria estar protegendo esse risco de todo mundo, não só dos trabalhadores. Ele está protegendo o usuário, o cliente e tudo mais. Então, por esse trabalhador ele estar na frente de trabalho, ele está exposto ao risco biológico, que é esse vírus do corona. Por isso que ele está higienizando. Então, se ele está higienizando, é porque o vírus existe ali. Então, é preciso que ele também se proteja. Porque nesse momento que ele está higienizando o carrinho, pode ser que alguém contaminado espirre perto dele, tossa, enfim, passe o vírus para ele. Então, ele está assim exposto e ele precisa de proteções. Talvez não como coveiro ou como médico, mas precise usar máscara, precise de algumas ações para se proteger da contaminação. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, da Audilene. Ela pergunta: no momento da Covid, não fiz a ata de eleição e posse, mas sigo com o cronograma. Em ata, posso relatar que a posse não aconteceu no momento por causa da doença? Ela quer saber em relação a uma justificativa. Pode. Então, eu peguei algumas colinhas assim, aqui, né? A medida provisória 9.927, ela permite que a gente trabalhe em teletrabalho, home office. Isso quer dizer que eu não posso obrigar o funcionário a ir na empresa fazer a eleição. Eu posso fazer um outro tipo de eleição? Pode. Você pode fazer eleição à distância. Pode fazer uma votação por uns aplicativos que você faz a eleição à distância e você já vai ter o seu membro eleito, aquele papo que eu falei, o efetivo, o suplente, o eleito, o indicado. Você vai ter toda a sua CIPA constituída. E aí, como que você faz para empossar? Porque uma vez constituída a CIPA, você tem lá os membros do trabalhador e os membros do empregador e do empregado. Exemplo, você tem 4 pessoas na sua CIPA, que foram 2 eleitas e 2 indicadas, e aí, para fazer a posse, você tem que fazer uma ação bem importante que chama treinamento. Foi o que a Clésia falou no início. Esse pessoal, ele tem que receber instruções. Ah, Michele, parece básico. Sim, parece básico, mas tem que falar. A gente precisa falar quais são as atribuições da CIPA, o que eles precisam fazer. E essa CIPA, esse treinamento, ele tem uma carga horária específica estabelecida lá pela norma regulamentadora 5, que é do Ministério do Trabalho, que agora é da Economia, Secretaria da Economia. Enfim, e aí você tem essa CIPA constituída e até este treinamento você pode sim fazer à distância. A lei te permite fazer à distância. Agora, você pode facultar essa posse para mais para frente. Ou não, ou você pode fazer uma posse, mesmo à distância, e fazer com que a ata circule escaneada, assina, enfim. Existem meios e meios de fazer isso acontecer. Essa mesma medida provisória, ontem, teve uma campate do ENIT, que é da Secretaria da Economia, falando sobre a ação dos auditores, como que eles, se eles vão auditar ou não, se eles vão orientar ou não. E aí, nessa campate, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, foi falado que as ações dos auditores, neste momento, são orientativas. Eles não podem autuar. Exemplo, porque você ainda não empossou a CIPA. Eles podem orientar, exemplo, por que você não faz então a posse à distância? Pega a ata, faz a ata e passa por cada membro, e eles leem, imprimem, assinam, escaneiam, mandam de volta e assim vai. Existem ações que são factíveis de serem feitas e que fazem com que a CIPA continue. Não então eu vou fazer a CIPA por causa de corona. Não é bem assim. Se a empresa está funcionando e a CIPA precisa ser atuante, a empresa pode sim criar métodos da CIPA funcionar. Agora, se a empresa está de home office, se os funcionários não estão trabalhando, se uma nova CIPA não faz sentido ela acontecer, porque ela não vai ter atuação
ela pode ser postergada, e aí essa medida provisória, ela diz sim que a CIPA pode ser congelada ou a nova CIPA pode ser postergada para mais para frente. Tem uma outra situação aqui também, Michele, da Cleo, e ela informa o seguinte: 20 funcionários de um supermercado apenas por baixo para ir realizando o carrinho e borrifando álcool em gel nas mãos do cliente. É uma exposição muito grande desse funcionário, concorda? Aí embaixo, ela acrescenta a pergunta se esse funcionário ele teria direito à insalubridade. Bom, vamos lá. Insalubridade é uma outra NR que a gente estava falando, né, da NR5, que é o que fala de respeito da CIPA, e que fala sobre insalubridade NR15. Essa NR, insalubridade, você pode ter direito se você tiver alguns riscos. E mesmo esses riscos, eles têm que estar... Você lembra que eu falei que é intrinsecamente ligado à atividade da pessoa? Eles têm que estar atrelados a alguma atividade fim. Então, exemplo, o dinheiro não é muito sujo. Todo mundo pega no dinheiro. Se você pegar no dinheiro, passar na vista, passar na boca, você não pode contrair uma infecção. Então, é um risco, sim, mas é um risco que todo mundo, a humanidade inteira, está exposta. Então, o Covid é uma pandemia que todo mundo, a população inteira do planeta, está exposta. Então, ele não tem como ser caracterizado insalubre, porque ele deveria estar num rol de doenças, lá da NR15, atrelados diretamente a uma atividade. Exemplo, a menina que está borrifando o álcool gel, complementando aí, já respondendo na história da Cleo, se ela está sem se proteger, é um risco para ela, sim, ela precisa se proteger. Mas ela está numa exposição diferente do médico que está lá entubando um paciente de uma ala de corona, no hospital de campanha, que está diretamente relacionada àquele pessoal que está com Covid lá sendo entubado. Então, esse médico que faz essa atividade de entubar o paciente que está exposto a, enfim, excrementos, risco biológico, enfim, toda aquela condição, esse sim tem direito à insalubridade. A moça lá do carrinho do supermercado, se ela se proteger e tomar essas ações, ela atenua o risco. Então, esse risco, ele deixa de existir ou ele passa a ser menor. Não sei se eu consegui responder, Cleo, a sua pergunta. Mas sobre insalubridade é isso. Acredito que respondeu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Enquanto você vai procurando, eu queria falar que ontem, foi dia 28 de abril, foi um dia nacional que a gente comemora ou não, ou relembra, porque não é uma coisa legal de se comemorar, os acidentes de trabalho. Então, assim, é um dia que, em condições normais, numa empresa normal, a gente falaria sobre as vítimas de acidentes de trabalho, quanto a nossa empresa, nosso segmento, né, de mercado, exemplo. A gente está falando tanto de supermercado e hospital, né, mas dentro do universo hospitalar, quanto isso tem de acidentes de trabalho. Em épocas normais, a gente falaria isso. Mas em épocas de Covid, eu acho que vale a CIPA fazer uma ação bem específica sobre essa questão de acidente de trabalho. Se um funcionário ele se acidenta, há um tempo atrás saiu, já atualizando o pessoal, né? Há um tempo atrás foi revogado, foi retirado, né, a questão do acidente de trajeto, e essa lei voltou, né? O funcionário voltou a ter direito ao acidente de trajeto, passou a ser um benefício do trabalhador. Tiraram e agora voltou. Então, assim, as questões de acidente e doença do trabalho, elas são muito vistas, às vezes, só pela pessoa da segurança do trabalho. Então, poderia aproveitar esse momento desse 28 de abril, desse momento de Covid,
para a CIPA falar sobre essas questões. Então, é importante vocês saberem, na empresa de vocês, quantos acidentes tiveram, o pessoal da CIPA que é da CIPA, ou quem não é da CIPA. Vocês sabem quantos acidentes houve na empresa de vocês? Vocês já tiveram a curiosidade de saber? Se existe doença do trabalho, aquela doença inerente à atividade da pessoa, exemplo, a pessoa que é telefonista, ela tem algum problema de afastamento, perda auditiva, ou o cara que é bancário, enfim. É importante a gente fazer a nossa contribuição na sociedade e dentro da empresa também. Então, de repente, você que não é da CIPA, vai lá na CIPA e fala, cara, eu preciso saber os acidentes de trabalho da minha empresa. Se a empresa não divulga isso, a CIPA é um canal de divulgação. Ou coloca na intranet, ou faz uma reunião mensal de segurança, ou coloca por e-mail. É importante que a CIPA divulgue isso. A ação da CIPA, é responsabilidade da CIPA divulgar esses acidentes. Então, aproveita que ontem foi o Dia Mundial da gente falar sobre acidente. O Ministério da Economia lançou uma campanha falando sobre o PGR, né, que é um novo programa que está sendo implantado, que as empresas vão ter que fazer, e aí falando sobre os riscos. Então, é importante que vocês prevejam, vejam o risco, façam a análise daquele risco, quais as ações que eu posso fazer para reduzir aquele risco e qual o impacto. O impacto é sempre de acidente ou doença. Então, aonde isso está gerando um impacto na sua empresa? Vai lá procurar saber que você vai, de repente, ter uma grata surpresa ou vai poder contribuir para essa diminuição. Tá, Michelle, eu tenho mais uma pergunta, mas antes eu vou aproveitar o gancho aí do que você falou sobre a importância, né, do pessoal da CIPA saber sobre os acidentes que tem dentro da empresa. É importante realmente conhecer o que acontece dentro da minha empresa, até mesmo para ver qual tipo de medida de proteção, de prevenção que eu vou começar a fazer. Então, na realidade, a CIPA ela é de fato um verdadeiro estudo, né, dentro da empresa. Uma coisa importante que eu sempre falo nos meus treinamentos é que, assim, o que eu vejo como CIPA, qual é o objetivo da CIPA? Tanto que a CIPA, para vocês que estão me escutando, quem ainda não sabe, a CIPA ela é renovada todo ano, né? É feita uma reeleição e tudo mais, tem todo um processo. E por que isso? O meu ponto de vista em relação a isso é porque que em cada ano o ideal é que sejam pessoas diferentes, né, para que passem por esse treinamento, de acordo com o IR, um treinamento, para que ela fique unificada na informação, onde a maioria dos funcionários tenha passado por aquele processo de treinamento e tenham a mesma informação. Então, assim, é muito importante dentro da empresa, sim, e principalmente quando ela é levada a sério. É meio difícil em algumas situações, mas eu acredito que isso depende muito da comissão, das pessoas que estão naquela determinada comissão. E partindo para a pergunta é do Marizan. Ele pergunta o seguinte: se algum colaborador das fábricas for diagnosticado, que no caso diagnosticado com a Covid-19, qual medida a empresa deverá tomar para garantir a segurança e saúde dos demais colaboradores? Eu estou numa empresa e a empresa ela tem a informação de um colega ali, um colaborador, foi diagnosticado com Covid. O que eu faço? Então, assim, primeiro, existe uma questão que as pessoas não estão se atentando. E aí, se tem alguém aí na live que é empresário, vai entender isso. Imagina você tem uma área operacional X específica que você treinou 30 trabalhadores e eles estão trabalhando há, sei lá, 1 ano, 6 meses, não importa. Receberam treinamento e estão fazendo a ação. Imagina se um trabalhador desse se contamina e como pode ser que seja sintomático, porque a pessoa não tenha sintoma nenhum, essa pessoa passa o Covid para as outras 30. Você imagina o trabalho que não deve dar treinar 30 pessoas do zero, porque essas 30 vão se contaminar e vão ter que se afastar.
E aí você vai ter que arrumar 30 trabalhadores do dia para a noite e treinar. Quem vai treinar essas pessoas? Tem coisas que não dá para treinar à distância com vídeo, né? Então, uma área operacional bem específica, um segmento bem específico, você consegue treinar no Word, mas você consegue treinar numa fresa específica, com toque e tal, enfim. Então, o primeiro ponto que a gente tem que observar da questão da gravidade da pandemia, do corona, é por isso que eu me protejo, para proteger você que é o meu colega de trabalho. Então, esse ponto é importante, porque se eu me contaminar e contaminar outra pessoa, primeiro eu vou ter que me afastar e a empresa vai ter que pôr outra pessoa no meu lugar. E se isso for numa célula de trabalho, vai ser muito mais impactante. Então, o primeiro ponto de resposta para essa pessoa que fez a pergunta é essa preocupação. A minha preocupação, primeiro, é se eu estou me cuidando, se eu estou usando minha máscara, se eu estou me preservando. Uma vez que alguém teve Covid e teve sintomas que a empresa, exemplo, se a empresa faz média temperatura, é uma barreira física, é uma barreira que impede as pessoas de entrarem com febre. Mas pode ser que a pessoa não tenha febre. Então, digamos que a pessoa apresentou sintomas. A empresa é obrigada a afastar esse funcionário. Então, você que está nesse mesmo lugar, nesse mesmo setor ou nessa mesma empresa, você já sabendo que existe um funcionário contaminado, eis o seu dever de trabalho, não é nem de casa, né? É dever de trabalho. Usar máscara, lavar a mão, higienizar a mão, fazer essa série de ações que a gente vem falando incansavelmente, porque é o único meio da gente se proteger e proteger outros colegas de trabalho e proteger nossos familiares. Sim, sim. Com certeza, é uma responsabilidade. Na realidade, a segurança do trabalho no todo é uma responsabilidade social de todos, né? Nessa situação aí, a gente consegue empregar ainda mais na prática essa realidade de que se você se cuidar, você vai cuidar do próximo, enfim, é um efeito dominó. Aí tem uma outra questão aqui, da Cleo também, que ela pergunta: tem que abrir o CAT do trabalhador infectado? Então, vamos lá. A CAT, o comunicado de acidente de trabalho. O que é acidente de trabalho? Aí o pessoal da segurança vai procurar no Google, né? É quando você tem lesão permanente ou temporária e que causa dano à saúde do trabalhador. Mas ele tem que estar a serviço da empresa. Então, é a mesma analogia que eu fiz. Se a pessoa pega Covid, a empresa precisa provar, ou o trabalhador precisa provar, que foi a serviço da empresa. Então, como a gente está numa pandemia, eu não tem como provar, nem o próprio médico que está lá de frente, é muito difícil ele provar que ele pegou aquela Covid entubando um paciente ou indo para casa, ou pegou da filha dele que está em casa. Então, ainda não existe uma evidência, até porque a gente já está com a exposição, não está, esqueci o nome, coletiva, que a gente não tem como garantir que eu peguei Covid no trabalho. Então, se eu não peguei Covid, se eu não tenho como garantir se foi no trabalho, se foi no ônibus, no metrô, no VT, onde foi, eu não tenho como dizer se eu estava a serviço da empresa ou não. E aí descaracteriza a questão do acidente de trabalho. Não sei se eu consegui responder. Consegui? Conseguiu sim. Eu entendi perfeitamente. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Cleo novamente. Ô, Cleo! A Cleo, ela está vai perguntar. Se eu não souber, Oi, desculpa? Se eu não souber, eu vou perguntar ao pessoal da segurança aí para me ajudar. Pois é. E esse assunto deve ser tratado nas reuniões. O que eu entendi da pergunta dela é que o assunto relacionado à CAT deve ser tratado nas reuniões da CIPA. É isso, Cleo? Entendi corretamente a sua pergunta? Pois essa... Dos acidentes ou da Covid? Não entendi. Não, em relação à CAT, se a CAT ela deve ser tratada nas reuniões da CIPA,
Boa, Cléo. Olha só, lembra que eu falei da atribuição da CIPA, do mapa de risco? Por isso que a CIPA precisa ter um treinamento antes de empossar, porque ela precisa saber qual que é a tarefa dela. Uma das tarefas da CIPA, além de fazer o mapa de risco, é investigar os acidentes. Então, exemplo, teve um acidente de trabalho, aí sim, alguém se cortou, machucou o pé, a mão, tal, teve um acidente, ele estava a serviço da empresa, estava na empresa, se acidentou e abriu o CAT. Teve lá a comunicação de acidente de trabalho, e aí o RH, o SESMIT, o Departamento de Saúde, o SSMA, enfim, cada um fala um nome, mas ou o pessoal da saúde, ou da segurança, ou do RH apareceu com esse formulário preenchido. A CAT, como eu te falei, é um comunicado, esse comunicado vai para o INSS, e aí, de acordo com esse comunicado, já vem dizendo quantos dias de afastamento a pessoa vai ter que ter decorrente da lesão que ela teve. E aí, o que acontece com a CIPA? Primeiro, ela precisa ter acesso a essa questão. Se a CIPA não tem, hora de você pedir o RH, ou o SESMIT, ou Segurança ou Saúde no Trabalho, a cópia dessa CAT. Ou as informações importantes dessa CAT sobre o acidente, para vocês fazerem a investigação. Então, o que é relevante nesse CAT? Saber o motivo do que foi a fonte geradora daquele acidente, ou doença do trabalho, lembrando que a CAT também pode ser sobre doença do trabalho, a fonte geradora, os dias de afastamento, enfim, fazer uma investigação do porquê daquele acidente. Para quê? Para encher o saco das pessoas? Não. Para evitar que outras pessoas se machuquem ou se lesionem ou fiquem doentes decorrente daquele mesma fonte geradora. Então, voltando lá à história do supermercado. Se uma pessoa cortou o dedo de aquela serra-fita de cortar osso de porco, né? Aquela carne de porco, carré. Então, vai lá, o cara cortou o dedo naquela máquina do carré, serra-fita. Beleza, abriu o carro, ficou 5 dias afastado, voltou para o trabalho. Outro cortou a mão, o dedo também na menos, pegou mais 10 dias de afastado. Terceiro, cortou também de novo, pegou 14 dias de afastamento. Então, veja bem, a gente já está falando de quase 30 dias de afastamento de vários trabalhadores, mas enfim, pelo mesmo motivo. Então, a CIPA tem que ir lá olhar aquele açougue para saber se aquela serra ela tem proteção. O cara tirou a proteção inadvertidamente ou não tem proteção? O cara tem procedimento de como usar ou ele aprendeu empiricamente ou cortando? Existe um método onde o trabalhador é protegido daquele risco de corte? Ou a máquina veio assim mesmo? E se a máquina veio assim mesmo, tem como a gente fazer uma barreira física, uma proteção, igual eu falei do acrílico, enfim. Existe um método, ou um processo, ou um equipamento que a gente possa fazer para diminuir esse risco? Então, a tarefa da CIPA, dever de trabalho, ir lá olhar. Então, por isso que ela precisa, sim, ter acesso a esses acidentes de trabalho, a esses comunicados, a CAT. Ótimo, Michele. Michele, eu estou lendo aqui as perguntas e eu estou vendo a Mari aqui informando que a live ela vai encerrar automaticamente. Então, acho que eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui participando. Muito obrigada pelas perguntas. Agradecer a você também, Michele, pela parceria. Obrigada mesmo. Espero que a gente tenha esclarecido os assuntos. A Cléo até falou que tem mais perguntas, que não é para lá de acabar, mas não tem problema não, que a gente volta aqui novamente, né, Michele? E aqui já está um cronogramazinho de 25 segundos. Obrigada a todos. Pode falar. Obrigada, pessoal. Olha, espero que eu tenha conseguido responder as perguntas. Cléo, pode mandar que eu vou respondendo. Pessoal que não é da CIPA, que tiver dúvida também pode ir mandando. Manda no meu direct que eu respondo. Espero que eu possa ter ajudado as pessoas e aproveitar que 28 de abril foi. Se a pessoa pega Covid, a empresa precisa provar, ou o trabalhador precisa provar, que foi a serviço da empresa. Então, como a gente está numa pandemia, eu
não tem como provar, nem o próprio médico que está lá de frente. É muito difícil ele provar que ele pegou aquela Covid entubando um paciente ou indo para casa, ou pegou da filha dele que está em casa. Então, ainda não existe uma evidência, até porque a gente já está com a exposição, não está, esqueci o nome, coletiva, que a gente não tem como garantir que eu peguei Covid no trabalho. Então, se eu não peguei Covid, se eu não tenho como garantir se foi no trabalho, se foi no ônibus, ou no metrô, no VT, onde foi, eu não tenho como dizer se eu estava a serviço da empresa ou não. E aí descaracteriza a questão do acidente de trabalho. Não sei se eu consegui responder. Consegui? Conseguiu sim. Eu entendi perfeitamente. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Cleo novamente. Ô, Cleo! A Cleo, ela está vai perguntar. Se eu não souber, e esse assunto... Oi, desculpa? Se eu não souber, eu vou perguntar ao pessoal do segurança aí para me ajudar. Pois é. E esse assunto deve ser tratado nas reuniões. O que eu entendi da pergunta dela é que o assunto relacionado à CAT deve ser tratado nas reuniões da CIPA. É isso, Cleo? Entendi corretamente a sua pergunta? Pois é, dos acidentes ou da Covid? Não entendi. Não, em relação à CAT, se a CAT ela deve ser tratada nas reuniões da CIPA. Boa, Cleo. Olha só, lembra que eu falei da atribuição da CIPA, do mapa de risco? Por isso que a CIPA precisa ter um treinamento antes de impostar, porque ela precisa saber qual que é a tarefa dela. Uma das tarefas da CIPA, além de fazer o mapa de risco, é investigar os acidentes. Então, exemplo, teve um acidente de trabalho, aí sim, alguém se cortou, machucou o pé, a mão, tal, teve um acidente, ele estava a serviço da empresa, estava na empresa, se acidentou e abriu o CAT. Teve lá a comunicação de acidente de trabalho, e aí o RH, o SESMIT, o Departamento de Saúde, ou SSMA, enfim, cada um fala um nome, mas ou o pessoal da saúde, ou da segurança, ou do RH apareceu com esse formulário preenchido. A CAT, como eu te falei, é um comunicado, esse comunicado vai para o INSS, e aí, de acordo com esse comunicado, já vem dizendo quantos dias de afastamento a pessoa vai ter que ter decorrente da lesão que ela teve. E aí, o que acontece com a CIPA? Primeiro, ela precisa ter acesso a essa questão. Se a CIPA não tem, hora de você pedir o RH, ou o SESMIT, ou Segurança ou Saúde no Trabalho, a cópia dessa CAT. Ou as informações importantes dessa CAT sobre o acidente, para vocês fazerem a investigação. Então, o que é relevante nesse CAT? Saber o motivo do que foi a fonte geradora daquele acidente, ou doença do trabalho, lembrando que a CAT também pode ser sobre doença do trabalho, a fonte geradora, os dias de afastamento, enfim, fazer uma investigação do porquê daquele acidente. Para quê? Para encher o saco das pessoas? Não. Para evitar que outras pessoas se machuquem ou se lesionem ou fiquem doentes decorrente daquele mesma fonte geradora. Então, voltando lá à história do supermercado. Se uma pessoa cortou o dedo de aquela serra-fita de cortar osso de porco, né? Aquela carne de porco, carré. Então, vai lá, o cara cortou o dedo naquela máquina do carré, serra-fita. Beleza, abriu o CAT, ficou 5 dias afastado, voltou para o trabalho. Outro cortou a mão, o dedo também na menos, pegou mais 10 dias de afastado. Terceiro, cortou também de novo, pegou 14 dias de afastamento. Então, veja bem, a gente já está falando de quase 30 dias de afastamento de vários trabalhadores, mas enfim, pelo mesmo motivo. Então, a CIPA tem que ir lá olhar aquele açougue para saber se aquela serra ela tem proteção. O cara tirou a proteção inadvertidamente ou não tem proteção? O cara tem procedimento de como usar ou ele aprendeu empiricamente ou cortando? Existe um método onde o trabalhador é protegido daquele risco de corte ou a máquina veio assim mesmo
E se a máquina veio assim mesmo? Tem como a gente fazer uma barreira física, uma proteção, igual eu falei do acrílico, enfim. Existe um método, ou um processo, ou um equipamento que a gente possa fazer para diminuir esse risco? Então, a tarefa da CIPA, dever de trabalho, ir lá olhar. Então, por isso que ela precisa, sim, ter acesso a esses acidentes de trabalho, a esses comunicados, a Caixa. Ótimo, Michele. Michele, eu estou lendo aqui as perguntas e eu estou vendo a Mari aqui informando que a live ela vai encerrar automaticamente. Então, então acho que eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui participando. Muito obrigada pelas perguntas. Agradecer a você também, Michele, pela parceria. Obrigada mesmo. Espero que a gente tenha esclarecido os assuntos. A Cléo até falou que tem mais perguntas, que não é para lá de acabar, mas não tem problema não, que a gente volta aqui novamente, né, Michele? E aqui já está um cronogramazinho de 25 segundos. Obrigada a todos. Pode falar. Obrigada, pessoal. Olha, espero que eu tenha conseguido responder as perguntas. Cléo, pode mandar que eu vou respondendo. Pessoal que não é da CIPA, que tiver dúvida também pode ir mandando. Manda no meu direct que eu respondo. Espero que eu possa ter ajudado as pessoas e aproveitar que 28 de abril